Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado grau de cultura e, dentro de minutinhos, cultura histórica de primeira qualidade. Nós recebemos aqui em nosso estúdio, com muita honra, gáudio e satisfação, Geraldo Nunes, um bom e velho jornalista, radialista, velho no que tange só a profissão, né? Ao tempo de casa, que era jovenzinho ainda, vocês vão ver. Antes de passar para ele, eu quero agradecer de novo Betânia, Luciana, Márcio e todo o resto da equipe pela interação técnica. Se não fosse eles, nós não estaríamos aí com vocês. Agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com e também agora o Facebook stella.guedes.56, que a partir de Lisboa nos abre e nos insere todo o universo lusófono. Muito obrigado, Estela Guedes. Geraldo Nunes, se tivesse, jornalista, repórter, cronista, ghostwriter. Dentre os livros que escreveu, eu destaco meu particular prazer, São Paulo de Todos os Tempos, vai aqui um bairrismo muito grande, imortal pela Academia Paulista de História desde 2011, radialista que por mais de 20 anos, isso é uma coisa boa, hein? Repórter aéreo na Rádio Estadão. Para minha imensa honra mesmo, meu colega articulista do jornal Empresas e Negócios, no qual sempre retrata fatos antigos de extrema relevância aqui para a capital paulista. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Gostei mesmo. Depois, quantos anos faz que eu estou te chamando para vir para cá, hein? E você, não posso, não sei o quê. Agora te peguei. Esse trabalho em rádio é um trabalho que ocupa muito a gente, não dava tempo, né? Agora estou fora do rádio e... Para azar deles, né? É para azar deles. Você tem um programa... Estou com mais possibilidades de conversar com os amigos. E olha, é um prazer vir aqui porque eu te acompanho. É você então? É você que acompanha? Sou eu. Você fala espiquinalta? Espequinalta. Espequinalta. Eu aprendi essa palavra aqui, nesse programa. Eu te acompanho pelo meu notebook. Muito obrigado. E os programas são muito interessantes, viu? Muito obrigado. Não, eu sempre falo que o programa é interessante porque o convidado é interessante. Isso não vai aqui nenhum gesto de autocomiseração. Não fora pelo convidado, não teria programa. Então, são pessoas como você, com a Liliane, que acabou de sair, são pessoas vibrantes, lindas, por dentro e por fora, que fazem esse programa viver 10 anos como já está vivendo. É uma trajetória razoável. Olha só. E realmente, por mim, esse programa não existiria. Sem o convidado, ele não existe mesmo. Não é aqui nenhuma figuração. Agora, você fazia um programa que eu acompanhava também, era na Eldorado, né? Na Eldorado. Que começava, que ia de madrugada dentro. Como que era aquilo? Como chamava o programa? Não lembro mais do programa. Olha, eu fiz vários programas nas madrugadas, início de manhã e tudo mais. O repórter aéreo era de manhã, naturalmente. Sim, o repórter aéreo era dentro do jornal Eldorado. E depois surgiu a Rádio Estadão. Eu acho que o programa que você se refere é o Estadão Notícias, que era um programa que era bem variado, meia-noite, bem variado, e entrava a madrugada dentro. Uma audiência incrível, rapaz. E a impressão que me passava é que você levava o programa da mesma maneira que eu levo aqui o nosso, na boa. É um prazer. A impressão que passava. Não, é isso mesmo. Não era um mero trabalho, era um prazer. Era um lance prazeroso, um momento de quase de relax, porque você passava uma tranquilidade que eu acho que eu não sei se agora eu estou te perguntando se era proposital ou você levava isso realmente numa boa. Eu entendo o seguinte, que no rádio você tem que conversar com o ouvinte, principalmente nas madrugadas. Quem é o ouvinte de rádio na madrugada? É aquela pessoa que ou perdeu o sono, não consegue dormir, ela quer uma companhia. Ou as pessoas que trabalham na madrugada. Muita gente trabalha na madrugada. Porteiros, enfermeiros, taxistas, bombeiros, taxistas. E São Paulo, particularmente, que não para nunca, tem gente cidade trabalhando não para.
E aí, mas essas pessoas estão ali, elas querem uma conversa, uma companhia. Então, eu procurava, dentro do espírito do programa de informação para o ouvinte, de notícias, comentar as notícias de forma conversada, porque muita gente não sabe por que acontece um conflito na Venezuela, por exemplo. O que é que está acontecendo lá? Eu procurava passar essas questões, explicando para o ouvinte, trocando ideias, e chegavam muitas perguntas também sobre o conflito no Oriente Médio, principalmente. Por que existe o Estado Islâmico? Me perguntavam tudo isso. E, às vezes, você é até surpreendido pela pergunta. Sim, Tinha coisa que eu não sabia. Você não é onisciente, né? Pô, aí, lógico. quando eu via que eu não sabia o assunto, eu segurava aquela pergunta e entre uma reportagem e outra, uma matéria gravada, eu ia da internet, pesquisava. Hoje nós temos esse apoio e voltava com o assunto, mas sempre conversando, passando para o ouvinte aquilo que eu procurava não ler a notícia, procurava interpretar aquilo que eu pegava da internet. E gerar informação. E olha, agora, o que acontece? O rádio é muito gostoso de fazer, muito prazeroso. Trabalhei mais de 30 anos por várias emissoras. 30 anos? Sim, Jovem Pan, Rádio Capital, Bandeirantes, a Eldorado, a Rádio Estadão, né? E muitas emissoras no interior também. Né? Você atua como correspondente, a Rádio Guaíba de Porto Alegre, a Rádio Orlândia, Rádio Clube de Sorocaba, a Rádio Ipanema de Sorocaba, uma gama de emissoras. Né? Já falei por esse Brasil inteiro. O rádio é muito bom, só que você citou São Paulo de Todos os Tempos. É um livro que eu escrevi em cima das entrevistas que eu fazia num programa que eu apresentava nos domingos, bem cedinho pela Rádio Eldorado, gravado. Eu gravava esse programa durante a semana. E aí ele era reprisado aos sábados à noite e ao meio-dia, no domingo. Era uma audiência incrível. E eram histórias muito interessantes de pessoas que viviam na cidade de São Paulo. E aí o sujeito, por exemplo, uma vez foi um morador do bairro da Pompeia. Aí ele disse que onde tem a Avenida Pompeia, descia um rio. Aí você imagina, como é que podia ter um rio ali? Né? É o córrego da Água Preta. E o córrego da Água Preta juntava com o córrego da Água Branca, que passava onde está a Avenida Francisco Matarazzo. Aí virou Água Branca. Os dois se juntavam e desaguavam no Tietê. Mas isso é incrível. Quer dizer, o que há de rios subterrâneos pela cidade de São Paulo é uma coisa interessante. O córrego Pacaembu, ele nascia onde está o estádio e desemboca no Tietê. A Avenida Pacaembu é toda... É um charco? Então, eu sei tem um disso. Piscinão ali na Praça Charles Miller, que quando não existia o piscinão, quando chovia, aquela avenida virava um rio. Uma coisa muito perigosa. Aí fizeram o piscinão para acolher aquela água do córrego. Então, tudo isso eu procurei passar nos livros. Você falou, eu fazia um curso na Avenida Pacaembu, numa casa, grande casa de Pacaembu. Passava um caminhão mais pesado, tremia a casa toda. Tremia, porque tem o rio por baixo. O rio por baixo. É o rio canalizado. Que loucura. Toda a área de várzea, ela treme quando passa caminhão. Meu, mas e o lance de repórter aéreo? Você deve ter visto coisas só... Algum acidente? Eu caí uma vez, na verdade eu caí 2 vezes. Só que uma vez foi... E o cara Só que uma vez foi fora assim. Ele desceu num terreno, só que a hora que ele desceu no terreno, ele perdeu o esqui, quebrou tudo lá. Né? Mas não foi um acidente, foi uma barbeiragem, digamos. Não, foi aquilo que eles chamam de pouso forçado. Quer dizer, porque o helicóptero ele tem um sistema de roda livre, igual uma catraca de bicicleta. Quando você está pedalando, você para de pedalar na bicicleta, a roda continua rodando. Isso no helicóptero é um sistema de catraca. E quando ele tem uma pane, ele entra em roda livre. Quer dizer, a hélice não para de girar. Só que aí o piloto tem que dar um jeito de descer. E na descida ele não pode esbarrar em nada.
não pode esbarrar Sim, em porque árvore, fiação elétrica, não lógico. pode, senão você tomba. E Entendeu? foi aí que aconteceu. Então, não, nós estávamos... Né, foi quase, mas ele não esbarrou em nada. Só para resumir, para não ficar muito À vontade. nesse assunto, estávamos na marginal do Pinheiros, o helicóptero teve uma pane, entrou em roda livre, e aí, se ele descesse no rio, eu sou paraplégico, fatalmente eu morreria afogado, porque o rio Pinheiros tem de 6 a 8 metros de profundidade de puro esgoto. E se não morre afogado... Então, se você não morre afogado, você morre por uma série de doenças ocasionadas pelaquela água que você vai engolir ali. Do mesmo lado tem a linha do trem, que é toda eletrificada, ele esbarraria nos fios elétricos, e aí certamente morreríamos eletrocutados, eu e o piloto. Nossa. Então ele tinha que descer na pista da marginal. E foi no dia 11 de novembro de 2005, 8 horas e 15 minutos da manhã. Ele colocou a roda livre, soltou o helicóptero, e o helicóptero inclinou em 45 graus e foi em direção ao solo. Para nossa sorte, estava correndo o trânsito. O esqui do helicóptero, porque um helicóptero pequeno não tem rodinhas, ele tem um esqui. Igual essa cadeira aqui, tem um esqui embaixo. O esqui bateu na traseira de um carro e na lateral de um outro carro. Isso amorteceu a nossa queda. Aí o helicóptero bateu no chão e escorregou e foi deslizando para debaixo da ponte Eusébio Matoso. Aí eu vi o rotor de cauda, que é a hélice de trás, ela passou na minha frente aqui. É porque ela deve ter batido na escora do viaduto. Bateu no chão, lógico. Porque ele é feito, o helicóptero Robson 22, ele é feito com o mesmo material dos carros de Fórmula 1. Então, você vê o carro de Fórmula 1, ele bate, arrebenta tudo, né? E o piloto sai inteiro. O helicóptero é mais ou menos a mesma coisa. Então ele quebrou todo, foi hélice, estragou tudo. Mas a cabine ficou inteira. Intacta. Aí o piloto saiu e o helicóptero ficou tombado e eu fiquei em cima do piloto, preso pelo cinto de segurança. Aí o piloto saiu por cima de mim, pela porta do meu lado, e aí veio um cidadão, me pegou pelas axilas e me puxou para fora. Aí eu falei, puxa, mas como é que você sabe? Será que é São Pedro? O que aconteceu? Ele falou, não, eu já fiz curso de primeiros socorros. Quer dizer, Deus colocou tudo no caminho ali, né? Graças a Deus. E o segundo, né? Graças a ele. E o segundo? Você falou primeiro... Gente ruim não morre, estou aqui contando essa história para você. Eu não ia falar isso, mas já que você falou... E o outro que você falou que foram 2, né? Não, o outro foi, ele desceu também na marginal do Pinheiros. Só que tinha uns terrenos vazios ali, um pouco antes do Parque Panambi. E... um brejozinho ali. Estava chovendo, rapaz. Uma chuva danada. E... era um helicóptero antigo, um helicóptero Enstrom. É uma marca, um helicóptero norte-americano. E ele tem uma hélice de... geralmente... O rotor superior são 2 pás, né? Aquele tinha 3. Nossa. Aí ele rodava e ficava... Eu achava uma coisa maluca aquilo, porque tem que ter 2, né? Ou 4. Aquele tinha 3. Bom, mas já é assim, um senhor helicóptero, né? Um 4... Então, um helicóptero, esses helicópteros de grande porte do Exército geralmente são 4 pás. Ah, é do Exército. Esses pequenos são 2 pás. O próprio helicóptero da PM é de 2 pás, mas é um helicóptero turbinado, todo apropriado para aquilo. Esse helicóptero não, é um helicóptero de motor a pistão, um helicóptero norte-americano de 3 pás. E ele, é um helicóptero antigo, ele tinha ainda um tipo de um cabo de velocímetro, e esse cabo de velocímetro se soltou e se enroscou no motor. E o motor começou a perder potência, aquele negócio girando junto, começou a cair. E o piloto desceu. Aí descemos no terreno, só que na hora que ele desceu no terreno, ele deu um impacto no chão e quebrou o helicóptero ficou. Mas foi menos grave. Não precisou ter o São Pedro lá para só que nós ficamos esperando o socorro chegar. Socorro que eu digo não foi socorro médico.
porque estávamos ilesos. Auxílio mesmo, para nos tirar dali. Veio uma equipe do Campo de Marte e uma equipe da rádio. E chovendo, eu sei que eu saí tremendo de frio lá. Mas Bom, tudo bem. Escuta, me fala uma coisa. Você tem esse São Paulo de todos os tempos, que você relata todos os causos. Então, no São Paulo de Todos os Tempos, eu publiquei 2 volumes pela RG Editores. O primeiro volume saiu em 2001, o segundo volume saiu em 2005. Sempre com histórias dos entrevistados que passavam pelos meus programas na Rádio Eldorado. Passado esse período, eu deixei o Grupo Estado em 2015, eu resolvi começar a fazer as coisas que não dava tempo de eu fazer quando eu trabalhava na rádio. Que era um prazer. Escrever, a parte prazerosa do jornalista, que é de escrever. Não dava tempo de eu escrever os textos que eu queria, porque eu tinha que trabalhar na rádio, produzir programas, essas coisas todas. Então, eu decidi partir para esse lado, para o lado escritor. Eu já havia feito trabalhos institucionais, escrevendo livros para sindicatos, para entidades, para pessoas físicas. Eu conheci uma senhora que queria relatar a vida dela. Um livro familiar. Mas ela precisava de alguém que escrevesse o livro. Eu escrevi o livro para ela. Então, para minha felicidade, a família gostou muito e tudo mais, né? Então eu me tornei também um ghostwriter. E atualmente... Ou biógrafo, né? Também. Sim, e atualmente eu estou escrevendo um livro para o Sindicomes, que é o Sindicato das Empresas Comissárias essa parte aduaneira, né? E também as transportadoras de carga, é o mesmo sindicato. O Sindicomes. Estou fazendo um livro para eles. Esse livro, rapidinho, você falou agora, o que você vai escrever num livro de um sindicato de comissários e aduaneiros? Os comissários de despachos. São histórias que aconteceram? Sim, é a história do sindicato, as lutas da classe. Ah, tá. Uma história as do questões legais. Né? Porque tudo que você consome na sua casa, telespectador, espequinalta, né, Ralph Peter, todos aqui. Tudo que você consome na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, no hospital, tudo isso passa pela alfândega, por uma empresa comissária de despacho ou por um despachante aduaneiro. E tem muitos despachantes aduaneiros que trabalham para as empresas comissárias. E essa empresa comissária, além desse desembaraço de alfândega, Receita Federal e tudo mais, ela cuida também da logística, ou seja, da embalagem e do transporte. E é uma história muito longa, né? Empresas que começaram na década de 20 do século passado e estão aí até hoje. Então tem muita história no meio que a gente está pesquisando para fazer esse livro. Além desse livro, tem um teu também que você está... Sim, aí lançando tá. Eu lancei 2 livros, São Paulo de Todos os Tempos, 2 volumes. E aí esse programa é voltado para aquele que também quer escrever um livro, para os editores, né? E existem uma série de trâmites que você já falou várias vezes aqui no programa e que dizem respeito, por exemplo, o trabalho do editor. Porque eu também, quando eu fiz esse livro para essa senhora, um livro de ghostwriter, eu passei pela situação do editor, que aí você tem que correr atrás do papel, de quem vai te imprimir, da gráfica, e tudo isso tem um custo. E aí depois você tem que repassar esse custo para o preço final. Para a pessoa, né? Para o preço final. E aí sempre tem aquela reclamação, a pessoa acha que ficou caro, e chora daqui, chora dali. Então, eu já passei pelo lado do escritor e pelo lado do editor. E tudo isso é muito difícil, né? Então, mas eu gosto muito de escrever. Aí, nós temos uma colega em comum, você como um agente literário conhece também a Thaís Matarazzo,
belíssima pessoa. Por sinal. Ótima pessoa, muito honesta, muito profissional. E ela criou a editora Matarazzo. E, através da editora Matarazzo, os textos que eu produzo, as crônicas, sabe, é meio que inspiração poética, né? Muitas vezes você está conversando de um assunto, você lembra de uma história, de uma entrevista. Eu lembro muito das entrevistas que eu fiz, porque, assim como você me contou, a gente aprende com o entrevistado. Sim, sem A dúvida. gente aprende muito com O ele. tempo todo. Então, às vezes acontece uma situação, eu lembro de uma entrevista que eu fiz. Aí me surge uma crônica. Aí eu escrevo o caso. E você lembra depois? Lembro. Você lembra depois? Eu preciso escrever na hora. Agora, quando você faz uma crônica literária, você usa também um pouco de poesia. Então, às vezes, a coisa não foi daquela maneira, mas você dá uma recheada para tornar o texto mais palatável, mais bonito, sem fugir à verdade. Uhum. E, conversando com a Thaís, ela falou, poxa, participe, então, das nossas coletâneas, mande os seus textos e tudo mais. Então, nós fizemos uma parceria. E nós estamos lançando agora, vamos falar das avenidas Ipiranga e São João. Inclusive, eu mandei a capa do livro. Já está. Para vocês. Já está no monitor, tá vendo lá? É uma capa simplesinha, foi a Thaís que tirou a foto. Tem alguma coisa a ver com Mas alguma coisa acontece no coração das pessoas quando se fala da São João com a Ipiranga. Então, eu conto nesse livro 3 episódios interessantes. E o primeiro deles, certa vez eu entrevistei o Randall Juliano. Você deve se lembrar do Randall Juliano. Aqueles que têm a nossa idade. Ele era um ator, um galã, né? Que chamava galã. Sim, ele foi galã. Ele fez papel de Dom Pedro I num teatro. Uma dessas aí. O Randall é uma pessoa maravilhosa. Já se foi. Sim. Está no andar de cima da vida. Venceu o contrato dele. Venceu o contrato dele aqui. E um dia o Randall me falou que ele não gostava da música Sampa do Caetano Veloso. Ele teve um problema com o Caetano também, uma questão pessoal deles lá, que a gente não vai entrar no mérito aqui, porque eu gosto dos dois. Eu gosto do Randall e gosto do Caetano. E aí eu peguei, pensando nesse livro da Thaís, eu peguei a letra de Sampa do Caetano Veloso, comecei a avaliar. O Randall dizia, o Caetano escreveu essa música, mas ele não gosta de São Paulo. Aí eu comecei a ler a letra e achei o seguinte, não é que ele não gosta, é que São Paulo tem dor e amor. Então ele escreve sobre dor e amor. E alguma coisa acontece no meu coração que é só quando passo na Ipiranga com a Avenida São João. Por que isso? Porque ali tinha o Joca, um bar lá, eu não acho que não é bem esse nome, onde se reuniam os artistas. Era um ponto de encontro dos artistas a Ipiranga com a São João. E o Caetano sofreu muito até chegar ao sucesso. Então, quando ele passa no cruzamento da Ipiranga com a São João, ele se lembra daquele abre o baú dos artistas e alguma coisa acontece no meu coração. Né? Eu não lembro da letra, eu não sei se era bom ou mal. Ele explica? Ele não explica. Alguma coisa acontece, mas ele não explica o quê, né? Ou não, explica? Foi que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Quer dizer, a confusão daquele que vem do Nordeste para São Paulo, da dura poesia concreta de suas esquinas, das elegância discreta de nossas meninas. E ainda não havia Rita Lee, quer dizer, ele não conhecia essa paulistana, artista maravilhosa, que é a Rita Lee. Ela mostrou um pouco de São Paulo para ele. No fim das contas, eu vi que não era uma música assim, falando mal de São Paulo. Uma música que fala de dor e de amor. Do seu momento, inclusive, né? Do seu momento. Eu trouxe uma foto para você da cidade de São Paulo, foto aérea. Vamos mostrar? É essa aí? Essa daí então, aí, falando de Ipiranga com São João, é uma extensão da Avenida Ipiranga, né, no Destino da Consolação. De quando é? De quando é essa foto? Prédio redondo do antigo Hilton Hotel. Sim, mas por isso que eu estou te perguntando, de quando é essa foto? Você lembra? Quando que eu tirei essa foto? Que ano foi? Isso aí no começo dos anos 2000. Porque agora tem... já está diferente. São Paulo muda muito depressa, viu? Muda. Eu não sei se feliz ou felizmente, mas muda às vezes muito eles rápido. construíam prédios, por exemplo, aquele Eldorado Shopping ali na Rebouças com a Marginal, construíram uma porção de prédios na frente do shopping, você não enxerga mais o shopping. E
outro dia eu passei de lá, mas cadê o Eldorado? Agora, Subiu? tem uma foto que você mandou que também retrata... Olha, essa aí. Essa é maravilhosa, não? Essa aqui. Essa é uma foto tirada de Moema. Explica. É um ponto difícil para quem anda de helicóptero, porque para entrar aí, o piloto tem que ter autorização da torre do aeroporto de Congonhas. Então foi um momento muito feliz. Esses prédios na frente da pista de Congonhas é do bairro de Moema. Você pode ver que do lado de lá, só casa baixinha. Não Tem... ao fundo ali, né? Isso aí é a lei do zoneamento, que funcionou para aquele lado, que é um bairro mais antigo, e justamente para o bairro de cá, porque Moema era um bairro fabril antigamente, as fábricas foram fechando e surgiram os prédios, mas não podia ter surgido o prédio aí. O que tem Mas de hotel você aí, pode ver né? que os últimos ali estão praticamente na pista de Congonhas. Ó, na direita, no cantinho direito da foto, olha lá baixinho ali, Bem baixinho ali. o shopping Ibirapuera. Aham. Percebam aí, quando as pessoas estão no estacionamento do shopping, os aviões passam. Parece que está Parece na que cabeça tá da gente. raspando ali em cima. É um alarido e tem miserável. prédio ainda né? depois, olha para trás. Então é um perigo muito grande. Mas enfim, São Paulo é desse jeito, né? Escuta, eu trouxe essa foto para ilustrar Me fala uma os coisa. seus espiquinautas. Você pretende voltar para o jornalismo, para o rádio? Não, jornalismo eu continuo. Continua, Sou jornalista, sou escritor, participo como articulista do jornal Empresas e Negócios e tenho também a minha participação na revista e portal Dedução. Dedução? Dedução. Dedução.com.br, para quem quiser acessar. Tenho matérias, mas são assuntos ligados à contabilidade e economia. E desse trabalho é que surgiu o livro do Sindicomes, que eu estou preparando agora. Tem esse livro da editora Matarazzo que está saindo. Seguramente será um sucesso. Em coletânea tem 3 textos meus, falando do cruzamento da Ipiranga com a São João. O livro já está à disposição do público. Editora Matarazzo. .com.br. O título do livro só para E eu coloquei o telefone também para as pessoas que moram em São Paulo e queiram entrar em contato para adquirir os livros e tal. E pode ser fora de São Paulo também, nada impede. Nada impede, né? Claro. De ligar. E eu não pretendo, não tenho planos de voltar para o rádio. Claro que é um veículo que eu amo, não é? A gente fala com saudade do rádio, mas eu estou gostando tanto de escrever que eu acho que a minha carreira está num outro patamar agora. Pegou agora num outro foco. Estou numa outra praia agora. E pelo pouco que eu te conheço, vai ser um sucesso também, né? É lógico. Tomara. Escuta, me fala uma coisa. De quando você começou na profissão de radialista e hoje, muita diferença? Dá para um termo comparativo? Ou seja, você fala do veículo, do trânsito, da cidade, de tudo? Não, eu falo da profissão em si, do radialista. Se houve muito... A impressão que passa é que a internet agitou muita coisa. Sim. Estremeceu muita coisa, criou novas, naturalmente, acabou com outras. Isso é evolução, isso é um plano natural da vida da gente. Um nasce, outro morre e vai por aí. Mas há um termo comparativo que você possa... olha, melhorou aqui, piorou ali, em suma... O rádio sofreu com a internet, mas também ganhou com ela. Sofreu pela perda de anunciantes. Né? Então, muitas vezes, os anunciantes preferem anunciar num site, né? Porque acaba tendo um retorno maior. Porque o rádio ele é bom pela agilidade, mas também ele fala do comercial, acabou. E aí a pessoa, se não ouviu, vai ter que ouvir novamente. Então, muitas vezes, o anunciante prefere colocar no site porque a página está lá e tudo mais. Por outro lado, o rádio ganhou porque ele também é um agente participante da internet. Você ouve as emissoras pela internet. Eu viajei para a Bahia, ouvia todas as rádios de São Paulo pelo aplicativo. Então, eu não perdi a minha programação de rádio. Se você me permite um parênteses, agora as rádios estão também sendo vistas. Sim, então, isso é muito importante. Interessantíssimo isso, né? Porque o rádio tem que ter imagens. E pela internet isso está sendo possível. Pois é. Você acompanha o apresentador do programa. Que normalmente... E as chances diminuíram, né? Porque feio. Assim. Não.
Normalmente o radialista ele é um incógnito, né? Ele é absolutamente estranho. Você ouve, gosta da voz, a tua voz, por exemplo, é muito bonita. Ver você aí, ó, que decepção. Então, normalmente pinta isso, né? Às vezes o cara é bonito para chuchu, tem uma voz nada bonita tanto quanto, ou tem uma voz linda e o sabe? Isso mostra a diversidade do ser humano. É lógico. Não é? O quanto o ser humano é maravilhoso. Né? E olha, na verdade nós somos aquilo que as pessoas imaginam de nós pelo rádio. Você acha isso? Eu acho que é discordo de você. Um calor humano. Eu acho que você passa isso também. Eu deixei de julgar as pessoas pela voz há muito tempo. Porque justamente pelos enganos que eu cometi. Pela decepção, muitas vezes, né? No seu caso, naturalmente, eu estou brincando, é óbvio. Mas existem pessoas que porque você, quando ouve, começa a idealizar. Aí pode ter um processo, um revertério miserável, né, irmão? Meu amigo, nosso tempo acabou. Que pena. Bom, mas pena não, você está convidado a voltar nos próximos, né? Tá bom. Porque naturalmente será você, um prazer. Profícuo do jeito que você é, você vai escrever até... Dava para fazer mais 2 programas. Está lá no hospital, está morrendo, está lá escrever. Ô, Geraldo, muito obrigado mesmo pelo teu despojamento de ter vindo até aqui. Sei o quanto é difícil para você, pela tua locomoção e tal. E realmente nós estamos muito honrados com a tua presença. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado. Pessoal, nós conversamos com o Geraldo Nunes, um profissional de primeiríssima qualidade do rádio, do jornalismo e que fez muita história e faz parte da história do jornalismo, do rádio principalmente. Como ele disse, mais de 30 anos de rádio, olha, não é para qualquer um, não. E a gente que milita na mídia sabe o quanto isso é difícil, hoje quase impossível. Meu caro, muito obrigado mesmo. Título do livro? Vamos falar das avenidas Ipiranga e São João. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência e até a próxima semana, se Deus quiser e todas as forças inimigas permitirem. Tchau, tchau. Felicidades.